Olá, galera! Esse é o segundo vídeo da série, o que você precisa saber sobre, e hoje a gente vai falar de democracia, né? O que é democracia? A democracia é uma palavra que vem da Grécia, né? Então, é uma palavra de origem grega, que significa demos, né? Democracia vem de demos, povo, e cracia seria kratia, que significa governo, então seria governo do povo. Então, a democracia nada mais é que uma forma de governo onde o povo ou os cidadãos, eles tomam as decisões diretamente ou indiretamente quando eles elegem representantes para tomar as decisões por eles. Ué, como assim? Bom, então, a democracia é um governo onde o povo participa, seja diretamente, né, tomando a decisão, seja indiretamente elegendo representantes, elegendo políticos que vão tomar as decisões, né? A democracia, ela surgiu na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas. Não sei se vocês lembram alguma coisa sobre os gregos, né? Na antiguidade, a Grécia era um conjunto de cidades-estados, então não tinha um rei para a Grécia inteira. O que tinha era cada cidade-estado o seu próprio governo. Então tinha um rei em Tebas, um rei em Esparta, um rei em Corinto, um rei em Olímpia. Ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governante e essas cidades... Os gregos são muito famosos pela sua mitologia, né? Quem nunca ouviu falar no Poseidon ou na história da Medusa, né? Que foi uma moça bonita transformada em um monstro. Também os gregos são responsáveis, né, por terem inventado as Olimpíadas, né, que a gente utiliza e até hoje faz esse evento. É na Grécia também que surge a filosofia e grandes pensadores como Aristóteles e Sócrates. E também os gregos são os inventores do teatro, né? Inventaram dois gêneros de teatro que são a comédia e a tragédia. Bom, como é que funcionava a democracia lá na Grécia Antiga? Primeiro que não era, assim, uma coisa, né, mar de rosas, tá? Porque, assim, só quem podia participar eram homens maiores de 18 anos, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, não podia ser escravo. Então, assim, a democracia, na verdade, era restrita para uma pequena parcela das pessoas, né? Que tinha que ser homens, mulheres estavam fora, né? Bom, de qualquer forma, essa democracia, ela não tinha distinção de classes sociais, porque a pessoa que cumprisse o pré-requisito, ser homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense e não escravo, ele poderia participar independente da classe social dele. In a world controlled by kings and cliques, the Athenians created, almost by accident, a remarkable experiment in direct popular rule. And they transformed their city specially to house the new system. Opposite the Acropolis, people would assemble on the hill of the Pnyx. Any citizen was allowed to attend, and a vote of the assembly was law. The assembly was chaired not by career politicians, but by ordinary citizens chosen at random for a term of 1 month. They were put up at state expense in the circular tholos. Next door was the council chamber, where 500 ordinary citizens met each day. It was their job to prepare the agenda for the assembly back on the hill of the Pnyx. If we were to follow Athens' example, we would have a different prime minister each month, selected by lot, and we would all take our turn in parliament. They didn't elect people to make decisions for them. They ruled and were ruled in turn. Bom, pessoal, como vocês acabaram de ver no trechinho do documentário disponível no YouTube, tá? A história da democracia grega. Bom, deu para ver ali bem como funcionava a democracia direta na cidade-estado de Atenas. Era literalmente uma reunião, né, na praça pública, mas não vamos nos esquecer, né, que todos os cidadãos eram convidados, mas que ser cidadão em Atenas significava ser homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, né, e não escravo. Então, considerando que na Grécia Antiga, lá em Atenas, segundo registros, 1 a cada 3 pessoas na cidade-estado de Atenas era escrava, então era uma minoria. Dizem que não chegava a 30% da população de Atenas com característica para serem cidadãos, né? Então, apesar de ser muito interessante, né, a democracia direta, a democracia ateniense, ela era muito restrita. E outra coisa que pouca gente se lembra, né, é que a democracia em Atenas durou pouco tempo.
porque ela começa ali no ano 508 a.C., 507 ou 508, vocês vão ver, tá? Porque não há um consenso se foi no 507 ou no 508 a.C. Então, ela começou em 508 a.C. e foi até meados dos 300 a.C., até a época do Alexandre o Grande, porque a Grécia é conquistada pelos macedônicos, ela é conquistada pelo pai do Alexandre o Grande, e posteriormente por Alexandre o Grande. Então, na verdade, essa experiência democrática, essa ideia de democracia muito legal, ela era restrita a poucas pessoas e ela aconteceu por pouco tempo lá na Grécia Antiga, ela não durou muito tempo. Bom, a democracia hoje, ela é mais indireta do que direta, né? Porque nós votamos em representantes e esses representantes tomam as decisões por nós. Mas isso não significa que nós não tenhamos a democracia direta hoje em dia. Eu vou falar sobre como que nós temos, onde que nós temos a democracia direta hoje em dia, tá? Mas primeiro vamos falar sobre a democracia representativa, a democracia indireta, que é a que nós utilizamos hoje. Nós, Brasil, somos uma república, né? E sendo uma república, nós temos presidente. E esse presidente, ele governa auxiliado pelo Congresso Nacional, né? Pelos deputados, pelos senadores. Isso no âmbito do governo federal, né? Então, tem o presidente, os deputados federais e os senadores. No âmbito estadual, nós temos o governador do estado e os deputados estaduais. No âmbito municipal, nós temos o prefeito e os vereadores. Todos esses cargos, eles são eletivos, ou seja, todos esses cargos, eles são votados, o cidadão brasileiro vota, né? E, portanto, nós somos uma democracia, né? A República Federativa do Brasil é democrática. Nós temos casos de monarquias hoje no mundo, que é o caso da Inglaterra, e aí a monarquia, ela também é democrática. Porque por mais que a população inglesa lá, por exemplo, não eleja a rainha ou o rei que vai estar no governo, mas eles elegem os outros cargos, né, que são... Porque lá na Inglaterra eles não têm o rei governando com uma Câmara de Deputados e com o Senado. É a rainha, no caso a Rainha Elizabeth II, com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns é totalmente eleita pelos cidadãos lá da Inglaterra. E o primeiro-ministro da Inglaterra, que é aquela pessoa que realmente é a que manda... perdão, gente, tá passando um avião. Bom, a Câmara dos Comuns lá na Inglaterra, que é o órgão que realmente governa, porque é da Câmara dos Comuns que vai sair o primeiro-ministro, todos os representantes da Câmara dos Comuns são eleitos pela população inglesa. Então, dá pra dizer sim que a monarquia, ela é democrática, tá? Ela tem uma democracia indireta, porque não é a população diretamente que elege o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é eleito pela Câmara dos Comuns, mas quem decide os nomes que vão compor a Câmara dos Comuns são os próprios cidadãos da Inglaterra, né? Então, a gente pode dizer que a monarquia também pode ser democrática, não é só a república que é democrática. Bom, nós temos democracia direta hoje, sim, tá? O que seria democracia direta? Bom, nós temos alguns exemplos de democracia direta, que seria o plebiscito, tá? Que depois eu vou explicar o que é. O plebiscito, o referendo, a audiência pública e também os protestos. Sim, os protestos são um exemplo de democracia direta, porque quando o cidadão vai para as ruas fazer um protesto, na verdade ele está influenciando diretamente na tomada de decisão, né? Então, é sim uma forma de democracia direta, não é vandalismo, coisa de quem não tem o que fazer, né? Na verdade, o protesto é parte da democracia moderna, né? Parte das democracias modernas atuais. Gente, esse slogan que vocês estão vendo aí, vote no rei, tá? Era o slogan de um plebiscito que teve em 1993. Esse plebiscito de 1993 era para decidir se o Brasil ia continuar tendo presidente ou se o Brasil ia voltar a ser uma monarquia. Gente, pensem que loucura isso, que surreal. A população brasileira, em 1993, foi chamada para decidir, tá? Se ia continuar tendo presidente ou se nós iríamos voltar a ter a monarquia. E se nós voltássemos a ter a monarquia, ia ser convidada a família real portuguesa, aquela lá do Brasil Colônia, de volta para cá. Vocês já pensaram?
Então, o que é um plebiscito, né? Um plebiscito é quando a população brasileira, ou quando a população de um país, né, ela é chamada para tomar uma decisão de uma lei que ainda não foi votada, de uma lei que ainda não foi criada. Então, antes de uma lei ser criada, se o governo quer consultar a população, ele faz um plebiscito, monta uma urna e as pessoas vão nas urnas, literalmente, para votar nesse tema. Essa era a cédula que as pessoas utilizavam para votar. Vocês vejam que as pessoas tinham que decidir entre a forma de governo, monarquia ou república, e o sistema de governo, se presidencialismo ou parlamentarismo. Bom, a população brasileira decidiu que ia continuar sendo república e ia continuar sendo presidencialista, porque poderia ter ganhado a república parlamentarista. Se ganhasse república parlamentarista, isso significaria que nós teríamos um presidente, mas quem faria a eleição do presidente não seriam os cidadãos brasileiros, e sim o Congresso Nacional. Vocês já pensaram se o nosso Congresso, que fosse, né, o responsável por eleger o presidente? A gente estava bem ferrado, né? Em 2005, nós tivemos também um referendo sobre a comercialização de armas, né? Que a população brasileira votava se sim ou não a respeito da possibilidade de poder comprar armas. Diferente de um plebiscito, tá? Num referendo, tu faz uma consulta pública, uma consulta à população de um país, quando uma lei ou um estatuto ele já foi feito e tu quer saber a opinião da população em relação a esse estatuto, esse regulamento, essa lei que já foi feita. No caso do armamento, em 2003, foi feito um Estatuto do Desarmamento e foi feita toda uma campanha para desarmar a população. E isso gerou uma grande polêmica. O governo federal e a polícia também fizeram toda uma campanha juntando armas que as pessoas entregavam, né, voluntariamente, e essas armas elas eram recolhidas e destruídas, né? Acontece que muitas pessoas não concordaram com esse Estatuto do Desarmamento. Então, em 2003, quando foi feito o Estatuto do Desarmamento, muitas pessoas concordaram, entregaram as armas, elas foram recolhidas, destruídas. Mas ficou uma polêmica muito grande porque muitas pessoas não concordavam e achavam que o cidadão deveria poder comprar uma arma, né? Então, foi feita uma consulta em 2005, 2 anos depois. Porque, como eu falei, né, a diferença entre o plebiscito e o referendo é que o plebiscito é feito antes de uma lei ser produzida e o referendo é feito depois que uma lei, ou que, no caso foi o Estatuto do Desarmamento, né, foi feito, aí tu consulta a população. Então, a população brasileira foi consultada e a população brasileira votou pela possibilidade de poder comprar as armas, né? Então, não foi proibida a venda de armas no Brasil, ela é legalizada, né? Então, as pessoas podem comprar, um cidadão pode comprar uma arma, mas a gente sabe que tem toda uma burocracia e que hoje em dia isso segue gerando polêmica, porque nós temos aí pessoas que defendem o fim dessa burocracia toda para poder adquirir as armas. Bom, protesto também é uma forma de democracia direta, né? Vocês devem lembrar de toda aquela série de protestos que teve por causa dos 20 centavos, que culminou lá com a ocupação do Congresso Nacional, né? Mais recentemente, nós tivemos os protestos dos caminhoneiros, né? Exigindo a baixa do valor dos combustíveis, né? Do diesel. E sempre, né? No Brasil nós temos protestos. Isso também é forma de democracia. Outra forma de se exercer a democracia direta é através de audiências públicas, né? As audiências públicas, como vocês estão vendo, esse é um cartaz da Prefeitura de Sapucaia chamando para uma audiência pública sobre educação. Ela é uma consulta pública que é realizada normalmente no âmbito dos municípios, né? Pelos municípios, né? No caso, Sapucaia faz, Canoas faz, vários municípios fazem. As pessoas são chamadas e convidadas para darem a sua opinião em relação a algum assunto. Bom, a respeito da história da democracia no Brasil, né, a gente pode dizer que o Brasil é uma democracia muito jovem, porque se a gente parar para analisar na história do país, quando nós nos tornamos uma república lá em 1889 e passamos a ter presidentes, aquele início ali a gente sabe que foi bem conturbado, porque inclusive é chamado de República do Café com Leite. O voto era aberto, não era todo mundo que podia votar, então era uma democracia muito restrita,
né? E havia tudo que era tipo de fraude nas eleições, havia o voto de cabresto. Então não dá para dizer que o Brasil era uma democracia plena lá naquela época. Depois, a partir de 1930, quando termina a República do Café com Leite, começa a Era Vargas, a gente tem um início de uma democracia mais plena, mais no sentido moderno que a gente conhece hoje. Mas também, se a gente parar para analisar a Era Vargas, e o Vargas, ele governa, não de forma intermitente, mas ele governa de 1930 a 1954, a gente teve ali o início do governo dele que ele deu um golpe, né, que foi a Revolução de 30. Então, a população brasileira não votou para que ele fosse o presidente, ele deu um golpe e terminou com a República do Café com Leite. Depois teve uma eleição indireta para eleger ele, né? Então o Congresso elegeu ele quando ele criou a primeira Constituição. E aí, como Vargas, a gente vai ter o voto da mulher, a gente vai ter uma ampliação da democracia. Só que não vamos nos esquecer, né, que de 1937 até 1945, o próprio Vargas fechou o Congresso Nacional e governou de forma ditatorial, né? Esse período é chamado de Estado Novo, quando o Vargas governa praticamente sozinho, né? Ele governa sem partidos políticos, sem o Congresso Nacional, ou seja, sem os deputados e sem os senadores. Então não foi uma época democrática ali nesse período do Vargas. Quando termina 1945, o Estado Novo, termina a ditadura do Vargas, ele é deposto e depois, né, de um certo tempo, depois de alguns anos, tem eleições de novo e a população brasileira elege o Vargas, tanto que ele diz que ele volta para o poder nos braços do povo. Bom, esse período é um período democrático. Opa, perdão, houve algum problema. Perdão pelo barulho. Esse período, tá, em que o Vargas governa eleito é um período democrático. Depois que ele se suicida, né, e aqui não vem o caso porque que ele se suicida em 54, a gente tem o governo do Juscelino Kubitschek, a gente tem o governo do Jânio Quadros, né, e do Jango, que foram governos democráticos. Mas não vamos nos esquecer que aí em 64, 10 anos depois do suicídio do Vargas, a gente tem a ditadura militar. E de 1964 até 1985, o Brasil não é democrático, porque está instaurado no Brasil uma ditadura militar, né, que tem a ver com o contexto da Guerra Fria. E é isso daí, a gente vai ver num outro vídeo, né? Então, o Brasil não é democrático durante a ditadura, não é democrático durante a República Velha, a República do Café com Leite, não é democrático no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. Aí, quando termina a ditadura militar, em 1985, a gente chama o período, logo que termina a ditadura, de redemocratização, porque o Brasil novamente vai ser democratizado, ou seja, a população brasileira vai poder votar em vários partidos, vai poder criar partidos, vai poder votar no presidente. Tudo isso vai acontecer depois da ditadura militar. Então, o período que a gente vive hoje é um período pós-ditadura, é um período né, que começou com a redemocratização. E a gente sabe que a nossa democracia é um tanto quanto frágil, instável, porque não vamos nos esquecer que quem está no poder agora é Michel Temer, e Michel Temer não foi eleito pela população brasileira. Houve um processo de impeachment que é discutido e questionado, né, se realmente ele se deu de uma forma legal, né? Então, o presidente que está no poder atualmente não foi eleito pela população brasileira. Nós teremos eleições este ano e dessa vez sim nós iremos exercer a nossa democracia indireta, né? E sempre que for necessário, a população brasileira deve sim, como teve nos protestos dos caminhoneiros, ir às ruas e exigir, né, as coisas. Bom, pessoal, então dando uma retomada, tá? A democracia, ela surgiu na cidade-estado de Atenas em 508 a.C. A democracia, ela pode ser direta e indireta. Ela é direta quando os cidadãos tomam decisões e indireta ou representativa quando os cidadãos votam em representantes e esses representantes vão tomar decisões pelos cidadãos. A democracia mais utilizada atualmente é a representativa, mas nós também utilizamos a democracia direta quando a gente realiza plebiscitos, referendos, audiências públicas e protestos. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor, né, a democracia, o que é a democracia no passado e no presente. Qualquer dúvida pode deixar ali nos comentários, né? E é isso, a gente fica por aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!